para desenvolver o terceiro contrato social, além das bases do primeiro e do segundo, nós precisamos desenvolver outros tipos de competência. Quais são elas? São competências que normalmente a gente não encontra nas nossas escolas. São as competências para criar, para viver com inteligência emocional, para desenvolver a solidariedade, para desenvolver a convivência intercultural, a vivência com a diversidade e com o diferente de forma respeitosa, para viver com sustentabilidade ambiental, entendendo o nosso planeta como uma grande casa, a casa de todos nós, para viver de forma a defender os princípios da justiça, da equidade, da solidariedade e para viver com ética. As bases desse terceiro contrato social demandam uma verdadeira revolução no que diz respeito à formação de professores. Afinal de contas, quem é o profissional que está capacitado para desenvolver tudo isso, né? Exige, portanto, que nós consigamos pensar processos totalmente distintos em termos do que deve ser a formação do professor, mas também sobre como deve ser o espaço de trabalho, o seu ambiente. O nosso profissional da educação tende a ser um dos mais desvalorizados do planeta, lamentavelmente. Dessa forma, né, esse pensar quem é esse profissional exige que nós tenhamos muito claras novas condições de formação no que diz respeito, desde o princípio, qual é a formação inicial? Nós ainda temos muitos professores leigos e, além disso, professores que vêm sendo formados em condições totalmente inadequadas. Em vários lugares do mundo, a formação de professores tem sido delegada exclusivamente para processos de educação à distância. E em que pese a enorme contribuição que eles dão, a educação à distância poucas vezes faz do professor um sujeito, que é justamente aquilo que a gente quer no terceiro contrato social. Então, o professor acaba sendo mais uma peça numa engrenagem que produz mão de obra barata, ao invés de ser ele sujeito de si, da sua vida, da sua aprendizagem, dos seus processos cognitivos e sociais. Então, desde a formação inicial, a gente tem que começar a repensar e pensar também os processos de formação continuada. O professor é a maior categoria profissional do planeta. No entanto, é uma das que menos interage entre si, a que menos aprende com os colegas, a que menos sabe o que acontece em outros estados, em outros países, em outros lugares do mundo. Além disso, a gente tem que pensar também os professores de educação superior, porque são esses que estão responsáveis pela formação de todos os futuros profissionais. Portanto, esses 3 níveis de formação precisam ser considerados. E, sem dúvida alguma, a gente tem que pensar as condições de atuação do professor. Porque sem uma nova reconfiguração, uma nova configuração de como o Estado, e não políticas de governo, de como políticas de Estado tratam o profissional professor, não há como pensar melhorias de acordo com o terceiro contrato social. Os professores tendem a ser profissionais que vivem com baixos salários, sem planos de carreira, sem programas de formação continuada e em condições, muitas vezes, em que as escolas não têm equipamentos, não têm os recursos e os espaços mínimos para as atividades didáticas e de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, não é à toa que muitos deles acabam desistindo da sua profissão, muitas vezes sem mal começar. Quando começam a participar de estágios e programas de atuação na docência, se podem
desistem e buscam uma outra profissão mais respeitada, melhor remunerada e que dê mais compensações. Finalizando, nós não conseguimos pensar uma educação de acordo com o terceiro contrato social, que desenvolve nas pessoas o melhor do seu potencial e do seu projeto de vida, se a gente não consegue oferecer isso para o professor. Temos que começar por ele.